como todos os participantes desta conversa. E queria também felicitar na pessoa da doutora Flaviana a iniciativa desta conferência, que acho de enorme importância. Aliás, eu, espiando a alma, devo começar por dizer que é contagiante a forma simpática e até a doçura e a abordagem simpática que desse lado do oceano fazem à discussão de temas que poderiam parecer à partida áridos e pouco interessantes, e portanto isso é um bálsamo e um motivador para uma conversa agradável num tema que à partida poderia parecer um bocadinho menos interessante. Portanto, é com muito agrado que, neste caso, a partir de Coimbra, onde me encontro, participo nesta conversa. Há pouco, há cerca de 15 minutos atrás, nós tivemos a oportunidade de reunir pela primeira vez para acertar algumas agulhas. Há uma dessas agulhas que não ficou bem acertada, que foi o fundo. Portanto, o Rafael referia, e com pertinência, que nós tínhamos combinado ter um fundo comum, um para os brasileiros, outro para os portugueses, e eu, numa certa irreverência que caracteriza também a advocacia, não cumpri esse mandamento e, portanto, entrei com um dos fundos institucionais que a minha sociedade determinou e propôs aos advogados para participarmos neste tipo de fóruns. Dito isto, eu ouvi com muita atenção o Rafael, que fez uma abordagem que me parece ter sido mais no âmbito até da própria deontologia. E eu, da forma como abordei esta nossa conversa, ética na advocacia não é só e exclusivamente deontologia profissional. É evidente que a ética na advocacia, a deontologia serve e conduz e orienta o cumprimento de padrões éticos elevados na forma de exercer a profissão, mas é algo que para mim vai muito para lá disso, ok? Vai muito para lá disso. E pegando no repto do Rafael, precisamente, e extra aquilo que tinha pensado partilhar convosco, no que diz respeito a Portugal, a nossa profissão, a profissão que nos une a todos que aqui estamos, ou a muitos de nós, em Portugal tem inclusivamente, talvez até seja a única profissão seguramente liberal e de exercício privado, como dizia o Dr. Rafael, que tem previsão mesmo constitucional. A nossa Constituição prevê expressamente, numa disposição específica, que ao advogado devem ser asseguradas as imunidades necessárias ao cumprimento do seu mandato. Portanto, é uma norma muito importante que coloca a fasquia do exercício da advocacia num padrão cimeiro, o mais elevado possível, e que nos dá, ao mesmo tempo, direitos e responsabilidades no tocante ao exercício dessa própria função. Ou seja, um advogado não se manda calar, um advogado não pode ser cerceado do exercício do seu direito de requerimento, um advogado é literalmente imparável naquilo que entende ser a defesa dos interesses dos seus constituintes, levando até, se necessário, ao limite e à resistência máxima essa mesma atuação. Portanto, com respaldo constitucional. Portanto, essa era a primeira nota que eu queria deixar naquilo que pode ser uma abordagem do exercício do tema da ética profissional. Por outro lado, e numa perspectiva mais coloquial, eu há pouco dizia, um bocadinho em jeito de piada, mas é um bocado verdade, eu fiz questão de não preparar muita coisa para esta conversa aqui a ter convosco, para fazer um teste a mim próprio, à minha ética profissional, espontânea. Portanto, eu pensei assim, bom, se vamos falar de ética profissional, eu não me vou preparar, porque eu tomo isso como imanente, era a mesma coisa que eu me preparasse para ir beber um copo d'água ou para tomar o café da manhã, como vocês graciosamente dizem, quando acordam. Portanto, fiz questão de seguir esta via mais diletante nesta abordagem, precisamente para fazer um teste a mim próprio, logo veremos se passarei ou não, nesse cumprimento dos mais elevados padrões éticos que todos nós temos que curar de seguir e zelosamente cumprir.
Dito isto, eu começava por dizer o seguinte, ou continuava por dizer o seguinte: paradoxalmente, a ética profissional é o nosso ativo mais valioso e, ao mesmo tempo, mais depreciado. Explico porque que eu acho que é assim. Porque se, por um lado, não há exercício da atividade profissional de advogado sem elevadíssimos padrões de ética profissional, nós sabemos, a Vox Populi faz eco disso, que muitas vezes, o que se procura num advogado, ou o que se procura num advogado para uma determinada função, é que ele esteja disposto a não respeitar até ao limite esses padrões de ética profissional. Esta é a verdade. Portanto, por isso é que eu digo que, por um lado, é o nosso ativo mais valioso, aquele que deve ser mais acarinhado, aquele que deve ser mais mantido de uma forma reiterada ao longo da vida profissional, naquilo que diz respeito à sua afirmação, naquilo que diz respeito àquilo que nós coloquialmente designamos por criar depósito, naquilo que diz respeito à ideia que os outros colegas, os outros profissionais do fórum, os clientes que nos vão passando pelas mãos, digamos assim, à imagem que vão criando de nós, essa absoluta inegociabilidade da ética profissional e dos elevadíssimos padrões de ética profissional, são eles que dão depósito, que dão substrato a essa construção de carreira, a essa imagem que nós vamos podendo projetar de nós próprios para a sociedade em que servimos e em que exercemos a nossa profissão. Mas, por outro lado, e eu partilho convosco um episódio que ainda hoje aconteceu numa bomba de gasolina, em que parei na autoestrada, em que, por motivo que agora não vou adiantar, a senhora que estava a atender, portanto, foi informada que eu era advogado e dizia-me assim, espontaneamente, a senhora da bomba, reparem, dizia-me assim, o meu pai também queria que eu tivesse sido advogado, disse-me ela, mas sabe, eu não tenho jeito para mentir. Portanto, vejam em que padrão, em que nível é que a questão da ética profissional é colocada por aquilo que é a Vox Populi. E eu concretizo, muitas vezes também, nós vemos que há determinados profissionais, determinados colegas, ou não, que são escolhidos pela capacidade de poderem ter mais ou menos flexibilidade na gestão de determinados assuntos. Portanto, daí, e esta é a primeira nota que deixo, é o nosso mais valioso ativo, mas é também aquele que mais vezes, e muitas vezes, e mais violentamente, é depreciado. A segunda nota que vos queria deixar, que é uma nota evidente, é uma nota mais ou menos senso comum, é que a ética profissional dos advogados tem várias vertentes e várias abordagens. Existe a ética profissional, vou começar por ordem de importância, na relação entre nós, advogados, entre colegas. Eu, em relação a isto, lembro sempre uma história que o meu colega, o meu sócio mais velho, mais experiente, contava, que uma vez num acordo muito difícil, há muitos anos atrás, que foi feito entre duas partes, a dada altura fazia parte desse acordo alguém ficar depositário de um cheque ao portador, de uma quantia elevadíssima, e o colega que estava da parte contrária, de imediato, na negociação, disse que confiava e até fazia questão que esse cheque ficasse depositado no nosso escritório. Ok? E nas mãos de um colega que era parte na negociação. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto, meus colegas? Que muitas vezes o afloramento da ética profissional vê-se nestes pormenores absolutamente decisivos, às vezes, das questões que nos vão passando pelas mãos e nas quais vamos intervir. Portanto, a ética, o cimentar esse depósito que se vai criando
de absoluta intransigência e negociabilidade em determinados padrões, vai permitindo ou permite em determinados momentos-chave que estas coisas aconteçam. E neste caso, alguém que da contraparte diz, não, eu estou seguro que este valor importante para as negociações fica seguro nas mãos do colega, é o reconhecimento fático e decisivo desse facto. Outra questão é os padrões éticos elevados para com os nossos clientes. E abreviando, esses padrões éticos passam pela forma como recebemos os assuntos ou não recebemos. Às vezes, padrões éticos e a afirmação da ética na advocacia passa por não receber os assuntos ou não os aceitar, por esclarecer as pessoas que não têm razão, por esclarecer as pessoas que o direito que pretendem exercer ou não existe ou pode ser abusivo, ou até por não concordar com a factualidade que nos é trazida. Isto é, meus colegas, também um exercício de ética profissional. Também é ética profissional a forma como, para com os clientes, determinamos os nossos merecidos honorários, a forma como nos cobramos, a forma clara como apresentamos desde o início aquilo que vai ser o nosso trabalho. Portanto, há também para com os clientes uma enorme e marcadíssima vertente de ética profissional. Em terceiro lugar, a ética profissional com os demais agentes do fórum. Dizia o Dr. Rafael, e muito bem, aqui em Portugal também, uma absoluta paridade nos profissionais do fórum, de que nós devemos ser portadores. Dizia António Arnaud, um reputadíssimo advogado de Coimbra, e um homem com vastíssimo trabalho na área da deontologia profissional, dizia uma coisa que é muito sintomática e que vos deixo aqui, que os juízes usam becas, os advogados usam togas, mas ambas são feitas do mesmo tecido. Portanto, uma imagem muito pictórica dessa ideia de paridade, de igualdade, e não obstante os cadeirais nos tribunais estarem tradicionalmente um bocadinho acima das nossas bancadas, nem por isso nos tira voz, palavra e capacidade de atuação. E essa ética com os nossos como profissionais de fórum passa também por isso. Pelo respeito, pela intransigente não violação daquilo que é o espaço de atuação de cada um, mas também por essa afirmação de paridade e de respeito mútuo. Por último, mas não menos importante, existe a ética da forma como nós aplicamos e interpretamos o direito. E esta é muito importante. Porque nós somos técnicos, para além de tudo mais. A nossa profissão é complexa, é verdade. Tem uma vertente comercial forte, tem uma vertente, às vezes, cénica, a forma como nos apresentamos, a forma como falamos, a imagem que na nossa vida pública transmitimos e damos nota é também importante, mas seguramente que enquanto técnicos a forma ética, honesta e direta e objetiva como interpretamos a lei, como a subsumimos aos casos que nos são apresentados e como apresentamos as nossas pretensões nos diversos fóruns em que nos movemos, tribunais, superiores ou não, até nas discussões com os colegas, é um elemento determinante para a forma como afirmamos a ética profissional na advocacia. Eu tenho a certeza que há muitos assuntos que chegam aos tribunais, e os colegas terão com certeza essa experiência, que podiam, deviam, e tudo aconselharia a que ficassem filtrados nas paredes dos nossos escritórios. Ou porque o nosso cliente deve ceder naquilo que são os seus direitos, ou porque o cliente do colega que está do outro lado deve estar na mesma disposição.
Não quero com isto fazer um apelo intransigente a uma qualquer justiça salomónica, não é isso que eu quero dizer, mas é uma interpretação e uma subsunção eticamente irrepreensível daquilo que é a lei e que é o direito que devemos conhecer. Ou que se não conhecemos em determinado momento devemos estudar. Ou se estudamos e ficamos com dúvidas, devemos trocar, ligar ao Dr. Rafael, ligar ao Luís, trocar umas impressões, bater umas bolas para saber se já tiveram casos idênticos e, portanto, colher aquilo que é a boa prática, a boa interpretação. Essa ética para com o direito, essa ética para com a interpretação da lei é também importantíssima. Finalmente, e porque na cogitação, na preparação não preparada que fiz desta intervenção, também me pareceu oportuno dar aqui um exemplo daquilo que é, para mim, na minha vida prática, naquilo que foi ao longo de 25 anos o exercício em absoluto exclusivo, embora com alguma experiência também letiva ao nível da Faculdade da Universidade Católica, etc., desta profissão. Queria-vos dar um exemplo que me parece extremamente interessante e extremamente, salvo em modéstia, mas extremamente significativo daquilo que são padrões de ética ou de falta deles. Nós temos uma regra no nosso código deontológico, se calhar no Brasil existe uma regra idêntica, que diz que quando nós interpomos ou contestamos uma ação em que é parte um advogado, temos a obrigação de lhe dar nota prévia de que vamos meter a ação ou de que a vamos contestar. Não sei se depois o Rafael poderá confirmar ou infirmar se no Brasil também assim é. Portanto, e bem, o nosso estatuto obriga-nos, antes de contestar ou meter uma ação contra um colega, a dar nota disso. Faz todo sentido se repararem, não só por cortesia profissional, mas até para dar hipótese ao colega de tomar uma determinada posição, quer seja anuir ao direito que vai ser exercido, quer seja estar disponível para fazer um acordo, etc. Pronto, não me alongarei. Uma vez em Lisboa, então várias cíveis, agora juízo distrital cível, portanto digamos que na primeira instância o tribunal mais elevado que temos aqui em Portugal, no Palácio da Justiça, ao cimo do Eduardo do Parque Eduardo VII, corria uma ação movida por um advogado contra uma cliente minha, neste caso uma companhia de seguros. A ação correu, o colega perdeu a ação, ou pelo menos se não a perdeu totalmente, perdeu-a em grande parte, e fez uma participação à ordem, dando nota de que eu, quando contestei a ação, não teria entrado em contacto com ele, cumprindo o dispositivo do Estatuto Deontológico de que vos dava nota há pouco. Eu, notificado da participação, eu devo dizer que ao longo da minha vida profissional tive 4 participações, todas elas honrosas para a minha pessoa. Se tivéssemos mais tempo e quando eu for ao Brasil, depois conto-vos todas, se tiver interesse nisso. O colega participou e quando eu fui notificado, eu fiz uma pesquisa rápida no meu Outlook pelo nome do colega e apareceram-me 2 coisas. O e-mail que eu lhe enviei previamente a contestar a ação, a dar nota de que eu iria fazer, e a resposta simpaticíssima dele, em que dizia, inclusivamente, reparem bem, só para verem os níveis de ética profissional que podemos ter ou não ter, nessa resposta dele dizia que é raro hoje em dia ver o colega que cumpra este dispositivo do nosso estatuto, pelo que fazia questão de me saudar como colega mais novo, isto já foi há uns anos, infelizmente agora já não poderia dizer isso, ou pelo menos poderia dizer na mesma, mas já com outro padrão, como colega mais novo até dizia qualquer coisa do género, que ficava contente de ver os colegas mais novos atentos aos dispositivos e aos mandamentos da ordem dos advogados e do estatuto. Portanto, eu peguei no print dos e-mails que trocamos e fiz um requerimento a juntar ao processo. Obviamente que o processo foi arquivado imediatamente. Mas perguntou uma ordem
ante a factualidade de que tínhamos nota ali, se eu queria promover alguma coisa. E eu faço notar aos colegas que, inclusivamente, isto até se podia entender como um crime de denúncia caluniosa, ok? Portanto, o nosso Código Penal prevê, e isto seria enquadrável até num crime de denúncia caluniosa. E eu respondi à ordem o seguinte: eu vou deixar aqui estas juras, espero não me arrepender, já a fiz muitas vezes e até agora não o fiz. Eu não participo de colegas por nada que aconteça. Não participo, não faço isso. A minha forma de estar na profissão, a minha ética profissional, mesmo quando confrontado com situações à beira do caricato como esta, em que depois, e abrindo parênteses a justificação, mudei de sistema informático, não tive acesso àquilo que são os mails, esqueci-me. Portanto, mesmo em situações destas, a minha ética profissional, boa ou má, aponta-me para não apresentar queixa e, portanto, foi o que sucedeu. Posto isto, e para terminar, e porque já me alonguei imenso, e provavelmente vai haver muito mais quem queira dar as suas opiniões e os seus contributos, eu queria deixar uma nota muito viva. É comum dizer-se que Portugal e o Brasil são países irmãos, é comum e é verdade, mas como advogado e como profissional do direito há 25 anos, é para mim um enorme orgulho e um enorme gosto estar a debater um tema tão nuclear como este, tão central, tão transversal, tão epidérmico do nosso exercício profissional convosco e com colegas do Brasil, e desta forma transatlântica, poder deixar aqui este pequeno contributo que me vem muito pouco preparado daquilo que é para mim a ética profissional. Portanto, felicito-vos a todos vivamente. Muito obrigado pela vossa paciência. Excelente, doutor João. A gente fica feliz em ter essa contribuição, esse feedback de como funciona o sistema em Portugal. A gente vê muitas similitudes, né, com o direito brasileiro, essa questão da previsão constitucional, do Estatuto da Ordem que vocês têm aí também, do Estatuto da Advocacia, né? E eu acho extremamente interessante o senhor ter nos brindado com esse conhecimento sobre a ética no sistema português, tá? E agora eu vou passar para o nosso coordenador aqui, do Dr. Rafael, e vamos abrir para as perguntas, né? Nós temos aí 19 minutos ainda sobrando, não é isso, Flaviana? Para a gente poder fazer um debate aqui entre a gente fazer umas perguntas, né? Eu acho que os colegas aqui têm muitas dúvidas, eu também tenho algumas, né? E aí vamos abrir para perguntas, quem quiser levantar a mão, a gente vai direcionando as perguntas de forma ordenada aqui para os nossos dois palestrantes, que é o Dr. Rafael e o Dr. João. Excelente ideia, pode conduzir, Luiz. Se me permitem aí, eu tenho, não é uma pergunta, mas é uma pequena fala. Beleza? Claro, sim, doutor João. Doutor Fernando, pode falar. Beleza. Eu sou um entusiasta do direito, doutor João. Eu sou apaixonado pelo direito. E eu sou um observador das falas também. E eu fiquei comovido quando o senhor falou assim, olha, não preparei nada, porque eu vou fazer um teste comigo, vou falar daquilo que eu vivo. Que bacana, que fala inspiradora. Eu queria lhe dar os parabéns. Eu não tenho perguntas, porque a fala do senhor foi muito esclarecedora, mas foi muito bom, muito inspirador ouvir isso. A gente falar daquilo que vive. Meus parabéns. Meus parabéns. Excelente. Vejo aqui, Natanael, com mão levantada, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Natanael. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta ao doutor João aqui. Doutor João, eu, como presidente da OAB, da Ordem dos Advogados aqui nessa subseção, a maioria dos processos éticos disciplinares que eu recebo aqui, eles têm sido oriundos principalmente da jovem advocacia, que acaba, por não ter muita experiência,
se utilizando principalmente das redes sociais, que eu acho que se ajuda muito, às vezes também atrapalha bastante, para fazerem um tipo de propaganda indevida de autopromoção, né? Acabam, às vezes, ter casos aqui de um advogado estar num júri, tirar foto do cliente dele algemado dentro do júri, uniformizado, expor promotor, expor o próprio magistrado para tirar uma foto e se promover que teria absolvido aquele cliente no júri. Eu queria saber como que é em Portugal a ordem atua, a ordem dos advogados, se existem esses problemas também com redes sociais, como que está acontecendo isso aí em Portugal? Ora bem, é interessantíssima essa questão, porque é um reflexo daquilo que é digamos, o exercício, como dizia o Fernando há pouco, o exercício vivido da profissão, não é? É natural que com este advento, com este protagonismo das redes sociais, esse tipo de casos aconteça, não é? Portanto, um levar ao extremo dessas situações, não é? Esse exemplo que dava é absolutamente chocante na perspectiva deste vosso colega português. Nós em Portugal, eu não posso neste momento dar-lhe um retrato absolutamente fiel daqueles que são os limites, nomeadamente da publicidade dos advogados, não tenho isso agora muito bem presente. Agora, o que eu sei é que nós, inclusivamente, temos limitações a divulgar quem são os nossos clientes. Nós não, quer dizer, é preciso ter presente isto, e eu acho que vocês partilharão desta opinião. Muitas vezes os clientes não querem sequer saber, não querem que sequer que se saiba, estão num escritório de um advogado a tratar de um assunto, nomeadamente, por exemplo, de divórcio, ou num assunto de regulação de responsabilidades parentais, ou qualquer outro assunto sensível deste tipo. Portanto, se nós devemos, numa perspectiva formativa e informativa, melhor dizendo, dar nota das conferências em que participamos, das aulas que damos, eu darei com muito gosto nota da participação modesta neste Congresso Luso-Brasileiro, modesta minha, neste Congresso Luso-Brasileiro, portanto, numa perspectiva formativa, é absolutamente inaceitável que, pela mão do advogado, se exponha ao próprio cliente. A situação do cliente se dê eco a uma situação em que o cliente está, por qualquer motivo, mais casual ou mais reiterado, sujeito a um corredor judicial ou uma qualquer perseguição judicial, ou qualquer processo judicial. Portanto, eu, não deixando de acreditar que o caminho se faz caminhando, não é? Portanto, há acertos que vão tendo de ser feitos. Eu acredito que a ordem dos advogados e os órgãos competentes devem ser absolutamente intransigentes na abordagem e assertivos no tratamento dessas questões. E também por isto, colegas, porque nós, eu posso ser o João Castro Batista do advogado contencioso, civil e penal, que é o que tenho feito toda a minha vida profissional. O Rafael pode trabalhar noutra área, o Luís noutra, a Flaviana noutra. Mas há uma coisa que nos une e é comum, que é a deontologia. E se ela não for respeitada de forma igual por todos nós estamos em desigualdade e não há uma competição saudável. Não há uma igualdade de armas e não há uma paridade na competição entre nós, que deve existir na competição saudável. Portanto, para mim, se eu tivesse que eleger aquele ponto mais nuclear da intervenção da ordem, mais do que cobrar as cotas que cobram, ainda mais do que cobrar as nossas cotas, era precisamente assegurar de que entre a prevaricação e o resultado e a consequência existe efetivamente um caminho que é seguido. Porque nós não podemos continuar, não podemos aceitar, pegando no seu caso, e seguramente que a nossa lei também assim vai nesse sentido, não podemos aceitar que esse advogado ou esse colega concreto tenha
capacidade de angariação, porque está num assunto altamente mediático e vai libertar o colega das algemas com que foi visto nessa fotografia, o colega, o cliente, nas algemas com que foi visto nessa fotografia, e o João Castro Batista, que está ao lado, faz o trabalho também, que é discreto, que faz o seu trabalho, preserva o seu cliente, preserva os impactos que isso causa na família dele, que estuda os assuntos, não sei o quê, não faz essa exposição e, portanto, não colhe também o mesmo, digamos, fruto ou resultado. Não pode ser. Isso chama-se concorrência desleal. E, portanto, a Ordem é um órgão fundamental, e felicito Luís também por essas funções que exerce. A Ordem é um elemento, é um nivelador, é um nível, é um diapasão fundamental em assegurar essa salutar concorrência entre os advogados. Excelente. Flaviana levantou a mão. Gostaria de perguntar, Flaviana? E ele já respondeu o que eu ia perguntar. Pode continuar. Algum colega a mais quer fazer algum questionamento? Doutor João, doutor Rafael? Se me permitem, mas só uma inferência. Perfeito, doutor Fernando. Me parece que o nosso estatuto ele não prevê isso que o doutor João falou, que lá tem. Você tem que notificar o seu colega se você tiver que litigar contra ele ou notificar do resultado da causa. Aqui a gente não tem essa previsão. Ou algo mais parecido com isso que nós temos aqui é o artigo 8º, que diz que a gente tem que explicar com clareza todas as nuances da causa ao nosso cliente. Então, achei muito interessante essa particularidade, né? E o senhor questionou se aqui nós tínhamos, a não ser que eu esteja enganado, né, Rafael? Mas me parece que nós não temos. Não, de forma idêntica. Curiosamente, eu acho que se tivéssemos essa aplicabilidade, acho que nós não temos ainda essa maturidade de se igualar aos irmãos portugueses nesse sentido, não. Sim. Daria alguns problemas. Deixem-me dizer-vos, colegas, em complemento disto, desculpe, Fernando, interrompê-lo, e Rafael, que esta obrigatoriedade sofre um entorce ou uma limitação se, por exemplo, estamos a falar de providências cautelares. Imaginem uma providência cautelar de arresto para garantia patrimonial de um determinado crédito. Obviamente que estamos dispensados de notificar o colega de que lhe vamos tentar arrestar a casa ou o carro, não é? Porque sob pena de tirar o efeito útil a esse procedimento cautelar. E idêntica norma, também já agora digo-vos, se isto tiver algum interesse e curiosidade para vocês, idêntica norma temos em relação aos magistrados judiciais. Eu, por exemplo, eu sou casado por uma juíza, eu se quisesse meter uma ação contra a minha mulher, pelo estatuto tinha que a notificar. Então, obviamente, complicado. Estou obviamente a brincar, mas sim, também em relação aos juízes temos, e aos procuradores e aos magistrados temos idêntica obrigação. Mas tenho uma pergunta para vos fazer, se me permitem. Luís, o Luís é o moderador, eu não quero ser absolutamente indisciplinado, se me permite, Luís, tenho uma pergunta para vos fazer. E é esta: eu já tive a sorte e o privilégio de estar várias vezes no Brasil. Já estive inclusivamente na vossa capital, fui ver o Niemeyer e as obras dele, e portanto gosto muito do Brasil. Já estive também profissionalmente nessa cidade que nos causa mixed feelings, que é São Paulo. Portanto, eu pessoalmente adoro, mas eu sei que o Rio de Janeiro é mais arrebatador, mas eu sou um grande fã de São Paulo. E eu tenho uma pergunta para vos fazer, que é, que não sei, que nunca soube. Nós cá em Portugal temos férias judiciais, uma coisa que antes, há cerca de 10 anos, eram 2 meses, era de 15 de julho, ou de 16 de julho, digamos assim, 15 de julho a 15 de setembro, e atualmente é apenas de um mês, que é o mês de agosto, mas em que há 15 dias de julho que há também suspensão de prazos. Não são férias judiciais, mas é suspensão de prazos. Portanto, temos um mês e 15 dias
em que nós podemos respirar um bocadinho fundo, tratar daquelas coisas que se vão acumulando nos escritórios portanto, até que vamos de férias, é uma coisa. Eu adoro aquele período em que consigo estar no escritório, em que os prazos não estão a correr, em que não há julgamentos, mas que os meus filhos ainda estão no colégio e, portanto, não tenho que andar a tratar deles. Portanto, gosto desse período, para mim, às vezes mais do que as férias, é esse verdadeiro período que dá gosto e prazer. Mas eu queria-vos perguntar, vocês no Brasil têm também férias judiciais, claro, e qual é o período de férias judiciais que têm? Digam-me lá, colegas. Nós aqui temos, pelo Código de Processo Civil de 2015, que foi implementado oficialmente o recesso do Poder Judiciário, que ele vai do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro. Me corrijam se eu estiver errado, os colegas aqui. São 30 dias. Um mês. Um mês que nós dias. temos que é o verão brasileiro, né? Isso não é nada ético. Isso não é nada ético, um período tão curto para os colegas descansarem. Aí os juízes mesmo, eles têm 2 meses por ano para tirar as férias, né? Mas os advogados só têm esse mês aí, né? Não é disso. Isso ia ser inconstitucional. Eu também acho. Grande parte do meu exercício profissional tive esses tais 2 meses, que foram reduzidos, como dizia há pouco, para 1 mês, e depois criou-se aqui metade, porque o que é que aconteceu? Chegaram à conclusão que ter só 1 mês de férias não dava para coordenar as férias dos magistrados todos, portanto, também têm que tirar férias naquele período de férias judiciais. E naturalmente que os tribunais, como espaços físicos e da administração da justiça, nunca fecham, estão abertos sempre, seguramente que aí no Brasil também, e que os prazos dos processos urgentes, quer de natureza penal, direitos de arguidos presos, etc., quer de natureza cível, providências cautelares, quer de natureza falimentar, as insolvências, quer de natureza família ou direitos de menores, de proteção de menores, também correm, e, portanto, as diligências realizam-se com os juízes de turno e procuradores e com os colegas que, num determinado momento, arrancam ferro da praia, pegam na toga e vão sacudir a areia para o tribunal. Portanto, sempre disponíveis para a administração da justiça. O segundo ponto que eu vos queria dar nota, eu não sei se têm notícia disto, mas nós vivemos atualmente em Portugal uma grande discussão pública, é o estatuto e o regime das ordens profissionais, nomeadamente a advocacia. O que é que eu vos quero dar? Uma nota muito breve também, mas que acho que faz todo o sentido neste contexto em que estamos a falar. A nível de dispositivos da União Europeia, em que nós estamos integrados, como sabem, houve diretivas no sentido de abrir as profissões à concorrência, de abrir as profissões ao mercado, de tornar mais livre o acesso às profissões, e preparam-se, vamos ver se vão adiante ou não. Aliás, nós vamos ter agora o Congresso da Ordem dos Advogados em Fátima, local sagrado, e que se calhar alguns conhecem. A partir do dia 16 vamos estar em Fátima, em concílio, que se realiza de 5 em 5 anos, e este tema vai ser um dos temas quentes. Preparam-se, propõem-se, o governo pretende fazer alterações absolutamente radicais naquilo que são os chamados atos próprios, ou seja, aquilo que são os atos que são exclusivos e de exercício exclusivo dos advogados, faz propostas absolutamente radicais, propõe pela primeira vez em Portugal, se calhar no Brasil isso já é comum, a possibilidade de constituição de sociedades multidisciplinares, ok? Ou seja, sociedades compostas não só por advogados, mas por outros profissionais, quer sejam ROCs, quer sejam contabilistas, quer sejam engenheiros civis, quer sejam o que for. Portanto, isto também é para nós uma absoluta pedrada no charco, na forma como temos vindo a ver, temos exercido. Então, para um dinossauro como eu, já é assim uma coisa quase, tendo a pensar se não me irei dedicar definitivamente à agricultura, já esteve mais longe, devo dizer. E por outro lado, também se fala em abrir, por exemplo, a possibilidade de consulta jurídica a organismos das câmaras municipais. Portanto, estamos também neste momento, eu não tenho, por força, posso-vos dizer,
por força de razões profissionais ponderosas, não tenho estado muito na linha da frente desse debate, mas estamos, precisamente neste momento, as we speak, como se diz em americano, a debater esses temas de uma forma muito viva aqui no nosso país. Portanto, deixava-vos também essa nota. Peço desculpa, alonguei-me, com certeza. Não, desculpem. Não há que se desculpar, doutor. Imagino. Perfeitamente. A gente está aqui, estamos aqui nesse intercâmbio de ideias jurídicas, né, entre Brasil e Portugal, muito interessante. As colocações do senhor, já estamos chegando aqui no nosso final, né, Flaviano? Estamos aqui no último minuto, 1 minuto e 30, faltando para o encerramento. Eu, desde já, gostaria, na qualidade de anfitrião, agradecer ao doutor João, ao doutor Rafael, por uma tarde proveitosa, né? O tempo é curto, a gente gostaria de ouvir até mais aqui um pouquinho, mas o tempo passou rápido, é sinal que foi muito proveitoso. Mais só presencial, Luís. Mais só presencial, mas tem que ser no Brasil. Isso aí, vem cá visitar a gente, doutor João. Então, assim, muito satisfeito, muito feliz. Queria agradecer aqui a Flaviana, que está aqui presente, por proporcionar isso para a advocacia do Brasil, para nós aqui. Tá? Queria agradecer meu ex-estagiário e hoje advogado Rodson Perim, que está aqui presente assistindo também a palestra. Fico muito feliz dele estar aqui, prestigiando a gente. Está lá em Vitória, com o escritório de advocacia dele. Queria agradecer a todos pela presença, agradecer ao doutor Rafael, que possa fazer suas considerações também. Muito bem. Também fico muito agradecido com esse intercâmbio. Nos abrilhantou a tarde, sem dúvida nenhuma, a participação de todos aí presentes. Obrigado, doutor João, pela... imagina eu se tivesse preparado alguma coisa, né? Seria... se não preparou, saiu nessa intensidade, imagina se preparasse. Mas, enfim, particularmente proveitoso. Estamos aí aprendendo, como sempre, as coisas da vida cotidiana. É muito gostoso aprender essas questões aí